Olá, Diego Aguirre define mudanças na defesa do Colorado. Hoje sai a definição do adversário do Internacional na Libertadores. E o futuro de Marcelo Moreno está indefinido. É período de definição no futebol gaúcho. É agora, no Papo de Boleiro. Hoje é terça-feira. Por que eu estou falando isso? Para te alertar, para poder reservar o seu dinheirinho para comprar o ingresso amanhã e participar, e acompanhar e torcer para o Lajadense, que vai jogar contra o Avenida aqui no Estádio Alviazul. E por que esse reforço tão grande, Diogo Botti? Porque Santa Cruz é logo ali, porque a torcida do Periquito quer a primeira vitória do time e por que não, e aí é mais interessante, em cima de um vizinho aqui da região, né? Parece clássico assim. E o Lajadense que é a liderança, né, Márcio? Também, então é um jogo importante. Por pontos, aí o Lajadense tem condições de se tornar líder do Campeonato Gaúcho, né? O Brasil hoje que assumiu a liderança na última rodada com 7 pontos. Em caso de tropeço aí, aliado a outros resultados, é um pouco complicado ainda. Mas o Lajadense tem condições sim, matematicamente, de chegar a 8 pontos e assumir a liderança do Campeonato Gaúcho. Mas além disso, é um jogo muito importante para o Lajadense pelas pretensões do Lajadense na competição. Né? Hoje ele está ali na ponta de cima da tabela, é um dos que estão bem pontuados e ele quer se manter assim até o final, já classificam 8 para a fase de mata-mata, mas melhor que isso é garantir entre os 4 melhores, porque daí decide em casa. O jogo aquele que nas quartas de final é um jogo só, eliminatório, esse jogo será um dos times de melhor campanha. Então se a gente conseguir ficar entre os 4 melhores dessa primeira fase, decide em casa a próxima fase e quem sabe até as fases semifinais caso conquiste a classificação. Então o Lajadense, essa vitória contra a Avenida é muito importante, a gente tem que ir para cima. Eu acho que é um resultado que não pode pensar outra, até pelas circunstâncias do campeonato e pelo que a Avenida tem apresentado na competição, um time bastante irregular, que ainda não somou pontos, mas como o Márcio disse, o Avenida vai vir afoito, precisa dos pontos, não quer ser rebaixado, que está voltando à segunda divisão, não quer cair de novo, lembrando que caem 3 times logo nessa primeira fase, já define quem desce para a segunda divisão do ano que vem. Então a Avenida vai vir com o que tem de melhor para buscar seus primeiros pontos da competição e o Lajadense não pode tropeçar. Eu acho que pelo que o Lajadense busca, pelos pontos que ele conquistou lá atrás contra o Inter e principalmente pela vitória contra o Veranópolis fora de casa, é jogo para 3 pontos. Pelo histórico recente, o Lajadense tem condições de conseguir ficar entre esses 4, mas Diogo Botti, pensando nos times que se formaram e no que a gente está vendo aí no Gauchão, tem uma maratona de jogos aí que eles vão ter que enfrentar, e qual o Lajadense vai ter condições de enfrentar essa maratona, porque muitos times menores começam, ganham 1, ganham 2, ganham 3, porque aí tá empolgadinho, quer ganhar, e tipo, seria o Avenida se tivesse ganho, né? Olha, tá voltando aí. Nessa circunstância eu vou puxar o Juventude. O Juventude é um time de 1 ponto só no Campeonato Gaúcho. Né? Tem jogos em casa, perdeu pro Cruzeiro na última rodada no Estádio Alfredo Jaconi. É um time que ainda não se encontrou, o Piccolo não achou o melhor esquema ainda desse novo Juventude, que foi até questão de bem na Série D do ano passado e tudo mais, mas não conseguiu vingar. Nesse gauchão vive de tropeços, é um dos que estariam rebaixados hoje, incrivelmente, né? Então o Juventude é uma equipe que precisa melhorar muito, e não vamos falar só dos pequenos, como por exemplo, pequenos não, mas medianos, vamos dizer assim, como o caso do Avenida, mas o Juventude é uma desses que está precisando de reabilitação também. Então, jogo contra, por exemplo, contra o Lajadense, o Juventude Lajadense, é um jogo complicadíssimo, porque tu não sabe qual o Juventude tu vai encontrar pela frente. Então o Lajadense precisa somar pontos contra essas equipes, por exemplo, que estão lá atrás, o próprio Avenida, e não pode pensar em aí, de repente, tropeçar contra essas outras que a gente fala dos iguais, né? Tem que somar, tem que ganhar dos iguais, e lá do Pragrenal a gente vai com tudo pelo que dá, né? E fisicamente tem fôlego para isso? Para seguir essa maratona? Olha, o Lajadense fez uma preparação física muito boa desde o ano passado. Eu acho que com a mudança da comissão técnica, que o Vink trouxe alguns dos seus auxiliares ali, o Lajadense veio muito bem. Até nós estávamos comentando hoje, eu e o colega Helena ali, da redação, por exemplo, o Cruzeiro vem de uma lesão a cada rodada, né? E a gente ia lá, tu não vê eu trazer notícias do Lajadense em questão de lesão, e é verdade. Tanto lesão por pancada em jogos, quanto por problemas físicos musculares em decorrência de desgaste. Então isso é bastante positivo até pela maratona que a gente sabe que vai ter, mas lembrando que é uma maratona inferior do ano passado. O gauchão vai ser menor do que o ano passado. Sim. Então isso vale a pena ressaltar, que são jogos que tem que dar tudo agora, porque não vai ter chance de recuperação, até porque a caminhada é bem curta.
O Internacional ganhou a sua primeira partida no Gauchão agora contra o Novo Hamburgo, foi no fim de semana e tem mudança no time, Diogo Botti. Tem mudança. O técnico Diego Aguirre promoveu no treinamento dessa manhã a entrada de Alan Costa, jogador que encerrou o ano passado entre os titulares no time do Abel Braga, está retomando aí no lado do Hernando. O Hever deve ser banco, assim como o Anderson nessa partida contra o Cruzeiro. Os dois jogadores treinaram normalmente e devem ficar à disposição, quem sabe, para um segundo tempo. Mas o certo é que o Alan está retornando a titularidade aí, numa vaga que possivelmente deve ser do próprio Hever, né? Ou porque não uma zaga Hever e Alan Costa, assim como foi contra o Novo Hamburgo. Então a gente espera aí uma definição maior, mas o certo é que no primeiro momento deve pintar essa mudança, né, no sistema defensivo do Inter, com a saída do Paulão e a entrada do Alan. Outra mudança também que deve retornar são os titulares nesse jogo contra o Cruzeiro. Volta da Alessandro, volta Vitinho, volta Nilmar. E uma mudança também ocorre na lateral direita. A gente achou que de repente o Claudio Vinck ganha uma sequência, mas não. Ele está voltando com o Léo, um jogador que ainda não conseguiu mostrar o seu melhor futebol com a camisa do Inter, mas vai receber mais uma oportunidade na lateral direita. Tu é mais Vinck? Sou mais Vinck. Sou mais Vinck pela qualidade técnica do jogador, mas se o Vinck não tivesse tantas lesões, eu acho que ele não estaria mais no Inter, inclusive. É um jogador de bastante potencial, mas que precisa de uma sequência. Mas eu acho que essa do Léo está mais no carteiraço do que pelo futebol. Certo. O Internacional vai conhecer hoje quem será o seu adversário na Libertadores da América. Estreia da Libertadores, exatamente. Hoje, horário ressaltando aí, 22h45, o Strongest recebe o Monarcas Morelia, do México. O Strongest é da Bolívia. Jogo de volta da primeira fase da Libertadores, a pré-Libertadores, que era antigamente falado. Lembrando que o primeiro jogo foi 1-1 lá no México. O Strongest pinta aí como principal favorito aí, nesse jogo, né? Aqui lá na Bolívia, quem sabe o Inter pode estrear na altitude de La Paz. Já tem uma desculpinha, né? Já. Sempre tem uma desculpinha, mas de repente não tem nem tempo de ir mais cedo, né, Diogo Botti? Com o Gauchão, verdade, assim... verdade. Vai ser o calendário apertado e talvez o Inter não tenha um período aquele de adaptação para esse jogo aí. Ou talvez tenha, botar time misto no Gauchão e barra todo mundo 3-4 adiante. Um time B assim pro Gauchão. É uma alternativa. Alternativa no Grêmio ou não? Enfim, alternativa para a vida de Moreno. Marcelo Moreno não sabe ainda qual será o seu futuro. E também o técnico Felipão também não sabe o que vai fazer do ataque. Parece que hoje ali o representante do Marcelo Moreno desembarcou em Porto Alegre para apresentar a proposta concreta lá do time que levou o Barcos também, o Shangchung Yatai, time lá da China que contratou o Barcos no início do mês, agora, semana passada, né? Sim. Foi confirmada a venda do Pirata lá para o time da China e também fez proposta pelo Moreno. Então agora o empresário está ali em Porto Alegre reunido com a direção gremista para finalizar os últimos trâmites aí e quem sabe anunciar a saída do Marcelo Moreno de Porto Alegre como esse clube da China. O certo é que se sair o Moreno, não há substituto hoje no ataque gremista, né? Como a gente comentou no programa de ontem, vai ficar a cargo dos meninos, que foram subir agora esse ano. Eu acho que uma responsabilidade ainda muito grande, ainda que a competição seja o Gauchão, um teste, eu acho que é o melhor teste, vamos dizer assim, pelo tudo que o ano pode apresentar, possa ser ganhar experiência no próprio Gauchão, mas não há peste de reposição. O Grêmio precisará buscar no mercado aí um jogador experiente que possa suprir a ausência do Moreno, né, e possa de repente dar um respaldo maior para o ataque gremista que hoje está na mão de Everaldo, de Everton e de Luan, né, e do próprio menino Lincoln ali que também fez uma bela apresentação contra o Avenida no final de semana. O certo é que o Grêmio perde 2 centroavantes, um intervalo muito curto e não se mostra disposto a movimentar o mercado atrás do substituto. Eu acho que isso aqui para o Gauchão, talvez Everton e esses garotos que subiram da base possam dar uma resposta positiva, mas para encarar o resto do ano, o Grêmio vai precisar repor, e não só com 2. Ou mais, né, Diogo? Não na frente, estou dizendo exatamente, o time todo, porque... O Grêmio perdeu 12 jogadores, com o Moreno 13. Do último compensação em relação ao último Campeonato Brasileiro. É muita gente, né? Mais que um time. É mais que um time. Então, e peças importantes, como o Zé Roberto, como o Dudu, o próprio Barcos. Então, jogadores que não tiveram a reposição devida e o Grêmio apostou em meninos. O Grêmio fez apenas 4 contratações esse ano, né, emergenciais muitas vezes, jogadores que ainda não aprovaram, como o próprio Eraso, que disputou apenas um jogo, o Douglas, que já recebe contestações, o Marcelo Oliveira parece o mais instável, o mais regular deles, que começou, contratado como lateral esquerdo, já foi, acho que a única posição que ele não atuou ainda, já estou de zagueiro, de volante, de meia, então o Marcelo Oliveira é uma dessa posição, e o Galhardo, que está recebendo o respaldo do Filipão na lateral direita, mas não parece tão melhor assim que o Matias Rodrigues. Então o Grêmio mostra suas peças que não são tão... perdeu peças melhores e repousa abaixo do nível. E não adianta essa conversa de que por enquanto é só o Gauchão, nós vamos pensar nisso depois, porque faz muito tempo que nem o Gauchão... Né?
tu precisa entrosar a gente. Também. Tu não consegue contratar o cara já vai sair jogando. É só tu ver o próprio Internacional aí, quando trouxe essas peças novas, o próprio Vitinho, o próprio Anderson que vai estrear agora. Então, tipo, são jogadores que precisam ter entrar na química, na mecânica do time. E isso aí depende, não é de um jogo pro outro. Isso aí vai semanas, vai talvez meses até. Então o Grêmio se mostra até, na verdade a gente fala, o problema do Grêmio é financeiro. Não é questão de, o presidente não tem vontade de contratar. O presidente queria contratar o Messi, porque não tem dinheiro, entendeu? Então ele vai buscar repor com peças que hoje no mercado estariam dispostos a vir de repente para um salário mais baixo, de repente tentar reinventar o futebol. O Grêmio está atrás de resposta e nós também. Mas e o torcedor gremista que eu ia falar é isso, não precisa esperar grande coisa, porque olha, só milagre mesmo para conseguir ganhar com um time melhor que estava no ano passado. Não levou o gauchão, não levou, porque sempre desmerece o gauchão, né? Isso é só o gauchão. Mas não levou o gauchão, não levou o Campeonato Brasileiro, não levou a Copa do Brasil, não levou nada ano passado. Né? É que assim, na verdade, esses meninos que estão surgindo hoje no Grêmio, muitos são bons talentos. O Lincoln esse me agrada bastante, um baita meia. Eu acho que é um jogador que precisa ser lapidado aos poucos, de repente a gente vai ver ele estourar mais o ano que vem. Mas é um jogador que está surgindo muito bem no time do Grêmio. Só que assim, esse, por exemplo, o Everton, o Everaldo, eles vieram aqui jogar contra o Lajadense. Jogadores comuns, entendeu? Tipo, o Everton é um jogador de velocidade, muito rápido, tudo bem. O Euler também era, né? O time do Euler, do Atlético Mineiro, só corria. Né? Só corria, um espetáculo, né? Só corre. Né? Então, tipo, falta ao Grêmio a questão da experiência para passar para esses meninos. Sem uma referência, como vai dar certo o Everton no meio campo, no ataque gremista? Como é que vai dar certo o Everaldo sem a presença, por exemplo, do Barcos, do Marcelo Moreno nos treinamentos? Não tô falando de jogo. Mas pode pintar ali a bola e fazer gol? Pode fazer 3, 4 gols numa partida só. Mas esse amadurecimento passa muito pelo treinamento do dia a dia. E hoje, esses jogadores não têm uma referência mais em campo, no grupo gremista. Hoje o jogador que vai falar de reforço, de experiência, vai falar de Rodolfo, que é zagueiro, 28 anos, vai falar o Felipe Basso, tem 25. E era isso, cara. E vai falar do Douglas, de repente com 32. Mas o Douglas eu acho que nem vontade de ensinar tem, né? Não é bom que não seja um professor lá. É como no Internacional, tu pega um D'Alessandro que pode ensinar o Valdívia, que pode ensinar, né? Essas misturas assim ainda pode. Sabe? O Grêmio tinha a referência do Barcos, que com certeza o Lucas Coelho aprendeu muito com ele, o próprio Luan aprendeu muito com ele, e hoje isso aí não se perdeu, sabe? Então, claro, e na verdade isso vai com o mercado, talvez o mercado não tenha surgido uma possibilidade pro Grêmio, mas o certo é que, querendo ou não, o Grêmio perde muito em qualidade e não mostra resposta pro seu torcedor e até buscando, parece almejar alguma coisa para esse ano. Vamos ver se amanhã o time do Grêmio dá mais uma resposta positiva, como deu no último fim de semana contra o Avenida. Tem mais jogo hoje, Diogo Botti, ou é isso aí? O jogo de hoje tem o Gauchão. Libertadores tem às 20h15 o Huracan enfrentando a Aliança Lima. Lembrando que o primeiro jogo foi o Huracan 4-0 fora de casa. Caminhou a vaga também pela pré-Libertadores. E o Gauchão, jogo isolado hoje, abrindo a quarta rodada, 19h30. O Caxias enfrenta o Veranópolis, clássico da Serra. Veranópolis lá na rabeira da classificação, é um dos convidados a se retirar por enquanto, também, né? Por enquanto também. É isso aí. Amanhã a gente vem para falar do Lajadense e do restante dessa rodada, a quarta rodada do Gauchão 2015. Não esqueça, amanhã às 8 da noite você tem que estar lá no Estádio Alves Azul para acompanhar Lajadense e Avenida, que vai acontecer pela quarta rodada. É depois do Redação Informativa que a gente volta para falar de esporte. Até logo.